Bom, nós sempre conversamos aqui sobre todas as questões que tangem a doença renal crônica. E por que não conversar com o paciente, com a paciente que tem a doença renal crônica? E não só que tem a doença renal, mas que também tem muito a dizer sobre. A Renata, ela escreveu um livro para contar um pouco da história dela de superação com a doença renal crônica. Então, eu estou mais do que feliz em recebê-la aqui no programa, mas antes, lembrar vocês de que vocês estão no Hemodiálogos e eu sou Marjorie Frojoni. Renata, seja muito bem-vinda. Eu estou muito animada com essa conversa. Também. Quero esclarecer bastante pontos. Vamos lá. Vamos começar com você se apresentando um pouquinho. Conta pro pessoal quem você é, o que você faz, enfim. Bom, me chamo Renata, sou casada, tenho um filho de 23 anos, formado em administração. E atualmente escrevi um livro. Que é muito trabalho já, né? Escrever um livro. Me conta como que foi esse processo do livro. Vamos começar, acho que talvez do final dessa vez. Como que foi o processo de escrever um livro? Você que nunca tinha... Então, eu nunca passei por esse processo, muito menos passou pela minha cabeça um dia escrever, ser uma escritora. E eu, um dia, no meu tratamento, né, conversando com um dos técnicos, o Newton, e aí ele falei sobre todo o processo, tudo que eu passei, né, várias coisas. Ele falou, nossa, tudo isso é uma história, dá para você escrever um livro. Eu falei, não, mas eu não tenho ideia de escrever um livro, nem por onde começar. Ele falou, não, por que você não tenta? E foi aí que começou, ele foi insistindo, eu tentando, eu queria, ele foi insistindo, até que eu comecei a ir digitando, e peguei gosto, e saiu, nasceu o bebê. Foi quanto tempo, Renata, que você demorou, assim, pra escrever? Olha, eu demorei mais ou menos uns 4 meses, Muito rápido, muito rápido. muito rápido. Tô impressionada. Eu não sabia que tinha sido em tão pouco tempo. Foi, mas assim, intensamente. Assim, chegava, assim, quando eu tinha espaço durante o dia, né, depois ficava, eu estava, acho que tão assim, empolgada, tão assim, em querer passar, né, para isso, para as pessoas, que eu passava até a madrugada. Quando eu vi assim, já estava quase na hora de eu acordar para sair para o tratamento. É gostoso quando a gente se envolve, assim, por alguma coisa, né? E eu li o livro mais de uma vez, inclusive, porque eu acho que é um livro muito gostoso de ler. Ele é um livro fluido, sabe? Muito bem diagramado, ele é fácil. Então, ele é muito agradável, assim, de ler. E a história é uma história de superação, né? Às vezes a gente fica, Sim. ah, não, isso é uma história difícil, triste. Tem os momentos tristes, tem momentos difíceis, mas eu vou lendo e conforme eu vou lendo, eu vou ficando orgulhosa por você, sabe? Porque você vai, enfrentando cada desafio e as coisas vão se colocando no lugar, né? Então isso é muito gratificante, assim, conforme a gente vai fazendo a leitura. Então, e é muito bom, assim, ter esse feedback, né? Porque não só você, como outras pessoas chegaram, parabenizaram. Nossa, ficou tudo bem. Não que né, que ficou contente, o que aconteceu, eu tudo, né? Tudo que é ocorrido comigo e tal, mas assim, é uma coisa que as pessoas não imaginavam, né? Sim. E aí foi se interessando a cada passo, saber o que aconteceu, e gostaram, assim, né, entre aspas, do que eu coloquei na minha história, e principalmente passar para as pessoas, né, principalmente quem não tem nem ideia do que acontece, o que é um tratamento e o que pode acontecer. Renata, e o que que ele representa para você, esse livro? Aí me representa bastante, porque eu nunca imaginei, assim, só pelo motivo de passar tudo o que aconteceu para um papel e saber se dividir com as pessoas. Isso para mim, até de início foi difícil, porque até então ninguém sabia o que acontecia, eu nunca fui de falar. Então, poder falar e poder alertar, né, as pessoas em alguns momentos, assim, e o que tem que ser feito, o que pode ser prejudicial, o que você pode evitar, isso também contribuiu bastante para que eu, né, fizesse escrever, e para mim foi legal poder passar isso. Com certeza. Já aproveitando que você mencionou sobre poder alertar as pessoas, contar um pouquinho sobre como é que funciona o diagnóstico e sobre o que você passou, porque foi uma surpresa, eu vou dar um spoiler aqui,
no livro a Renata conta que ela não sabia e ela não tinha os exames anteriores de creatinina antes dela saber do comprometimento dos rins. Então, queria que você mesma contasse como que foi para você, porque você sempre foi uma pessoa que se cuidou, Sim. fazia exercício, tinha uma boa alimentação e não esperava que pudesse ter algum problema nos rins. Então conta um pouquinho como é que foi, porque no livro é como se fosse um choque, né? Sim. Então, eu sempre fiz exames periódicos todo ano, eu, sempre fui de costume fazer os exames. E não era solicitado de creatinina. E pela creatinina e alguns outros, que você pode estar fazendo, que já são indícios, pode dar alguns sinais de alguma coisa que vai acontecendo, não tinham sido, solicitados. E aí, quando isso aconteceu, e quando acontece de você não ter esses exames e os sinais, já são comprometedores, já é um motivo que já se torna grave, e que é o que aconteceu comigo. Porque eu, assim, do nada, eu vou contar um pouquinho, né? Só um pouquinho, Fica à vontade. um pouquinho de como eu descobri. Eu estava numa atividade física, eu estava fazendo atividade e eu comecei a sentir um cansaço que eu não era de costume, que eu estava acostumada, né, naquele tipo de exercício. E ali parei, não estava me sentindo bem, parei e fui até o ambulatório para aferir a pressão, para ver como que estava. E eu, uma pessoa que nunca tive pressão alta, a pressão é baixa, baixa para baixa. E estava 14/9, falei, não, essa pressão não é minha. E aí passou um tempinho, aferiu novamente. Aí eu falei, então você para e amanhã você consulta todos os dias, amanhã cedo, antes de iniciar, você passa aqui para eu aferir a pressão novamente. E fiz isso, e aí alta ainda, mesmo antes de iniciar. E foi aí que começou tudo. Aí fui procurar, os profissionais, fui no cardiologista, fui em outras especialidades, e aí, juntando os exames, realmente já parecia que meus rins já não funcionavam mais, já tinha parado. E do nada? Nada. Tanto que não, assim, eu não tive, não teve ainda descobrir a causa exata que aconteceu, porque não foi possível nem fazer uma biópsia, porque ele necrosou. E aí ficou assim. Aí comecei a procurar aí, quem eu vejo, nefrologista, fui no nefro, e aí começou todo o processo de exames, e por aí foi. Aí, o demais, o livro, quem lê o livro vai saber todos os passos. Toda a história, tudo o que aconteceu passo a passo, né? É. Mas é uma surpresa mesmo, né? A gente fala aqui bastante sobre causas, né? Doenças que podem causar a doença renal crônica, porque ela geralmente não vem do nada, né? Geralmente tem uma predisposição, uma diabetes ali, um problema com pressão. No seu caso foi diferente, mas no geral é assim. E é interessante para a gente até poder alertar o pessoal, né? De pedir e de ficar atentos ao exame de creatinina e o de ureia, que são os exames mais comuns para fazer o acompanhamento do bom funcionamento dos rins, né? Porque as doenças renais crônicas, elas não, assim, elas são silenciosas. Elas não dão sinais. E quando você começa assim, a dar sinais de alguma coisa, porque o diagnóstico já é complicado. Então, por isso que é bom você, antes de você, o exame de o potássio, no caso a creatinina, o fósforo, a glicemia, é muito importante estar sempre fazendo esses exames. Com certeza. Já fica aí para o pessoal ficar atento nesses exames e pedir para os clínicos gerais, os médicos que sempre os acompanham, não deixar de pedir, apesar de não apresentar nenhuma complicação, tipo uma diabetes ou uma pressão alta previamente, né? Se não apresentar os valores normais, investiga, porque pode estar tendo um probleminha renal aí. E querendo ou não, é uma mudança drástica na rotina e uma realidade não tão fácil, né, Renata? E aí, nessa questão de adaptação, como é que foi para você? Foi difícil. Foi difícil porque, de início, assim, você não quer aceitar. Você não aceita que tem esse problema, né? E quando você ouve hemodiálise, é assustador. Você já imagina, assim, que é o fim, né?
que para você acaba ali. Foi muito difícil, mas a família é muito importante, o apoio da família, amigos, estar presente, né, para que você possa encarar, assim, essa situação mais leve. Mas de início para aceitar é muito difícil. O início creio que seja a pior Sim. parte, né, mas e hoje? Como que você tá? Como que você se sente? Hoje, após 8 anos, hoje, assim, tá mais leve, assim, em termos de aceitação, né, porque principalmente agora onde estou me tratando, na clínica Nefrostar, ela é uma clínica, assim, muito humanizada, sabe, assim, ela oferece, assim, para os pacientes, assim, um tratamento muito bom, que te deixa, né, em termos de estrutura e tudo que eles oferecem, que nos deixa, assim, a encarar de uma maneira melhor, né, mas, assim, pelo apoio, tudo isso essa sabe, assim, dá uma influência, assim, muito grande. Então isso para mim foi muito importante, porque eu fiquei 4 anos numa outra clínica, vindo para essa, assim, eu senti a diferença. A partir desse momento eu comecei a a encarar melhor. Esse ponto ele é muito importante, Renata, porque de fato é um tratamento difícil fazer hemodiálise, hemodiafiltração, enfim, diversos procedimentos que podem ser feitos, né, para fazer o tratamento da doença renal crônica, não é fácil, né? Independente do tratamento, ele não é fácil. Então é importante que, se for possível, contar com um lugar que te olhe de uma maneira humanizada, que te faça um tratamento integrado e multidisciplinar e que possa te oferecer todo o conforto, né? Exatamente. E se você não tem condições de estar num lugar assim, sempre procurar persistir e lutar, né? Exatamente. Por isso que, assim, merecemos, né, merecemos o tratamento, porque não é um tratamento fácil. Com Posso certeza. falar, assim, que nem eu falei hoje, em termos de aceitação. Claro, temos nossos altos e baixos, né. Então, mas para mim foi muito importante essa mudança e onde eu estou hoje. Certo. Renata, e para sua família, como que eles lidam com essa questão? Bom, a minha família, apoia, tá sempre próximo em tudo que eu preciso, né, meu esposo, tem meu filho, eles estão sempre ali participam, né, inclusive na clínica mesmo, nós temos, assim, épocas que tem assim, um encontro familiar, onde vão, assim, a família dos pacientes, né. Eles participam, eles vão lá, eles explicam como nós estamos, né, explicam o nosso tratamento, e eles ficam por dentro de tudo que está acontecendo. E isso é bom, onde a família participa, né, e é bom, assim, até para nós, né, nós, o paciente, em ver a família participando, vendo que eles têm interesse, né. Você não está, assim, abandonado, você é bem forte essa palavra, mas, assim, você não está ali, né, sem o apoio de ninguém, estou sozinha, me sentindo sozinha. Eles Então estão te acolhendo, né? exatamente, estão participando, acho que essa é a palavra, de tudo que acontece. Se ela estiver, assim, se ela ficar, assim, um dia, né, é porque ela pode ser isso, pode ser aquilo, então eles vão passando tudo pro familiar. E você sentiu que as mudanças que aconteceram, eh, não só pós-diagnóstico, que eu acredito que o pós-diagnóstico seja a pior parte, né? Sim. Que é aquela parte da adaptação, do choque, da aceitação. Mas depois disso, depois que já aconteceu a aceitação, né? Porque já fazem 8 anos, mas essa mudança de rotina, né? Porque, pra quem não sabe, muda a alimentação, a hidratação. Você sente que foram muitas questões que mudaram dentro da sua casa, por exemplo? Então, não mudei muita coisa não. Não, assim, eu tenho que entender, porque o problema é mais líquido, né, tem tantos líquidos que você vai ingerir, né, tem que se policiar mais. Claro, alimentação, você tem que ter tudo questão de quantidades, ver o que você vai comer. Carambola jamais, você não pode nem passar perto, nem cheirar uma carambola. Eles falam isso, né, porque ela é muito tóxica, né, tem muita toxina, então, para nós,
né, crônicos, é um veneno, é tipo assim, causa óbito mesmo. E para quem não é sadio, não tem problema nenhum, pode vir ter problemas, né? Porque ela é rica em proteína, então ela vai sobrecarregar o seu rim. E muito tóxico. Então, isso daí, com o tempo, vai enfraquecendo o rim, né? O rim de quem não tem problema. Então, assim, eles já falam pra gente, nem isso daí jamais. Questão de outros alimentos, frutas, tudo tem uma. Cada um tem um que é mais rico em fósforo, tem mais. Então, você tem que ir vendo isso. Você, eu gosto disso, não posso, não é que você não pode comer. Você vai pegar um pedacinho daquilo, pronto, você tem que satisfazer com aquilo. Então, é assim que você vai levando. Ir adaptando as condições, seguindo as orientações médicas Isso. e entendendo cada vez mais um pouquinho sobre o que é possível de ser feito, o que não é possível de ser feito. Mas é bom ter essa visão de que as mudanças dentro de casa, por exemplo, no contexto familiar, não foram tão Não. Ou grandes. vai ser, no caso, eu mesma, né? Assim que eu vou ingerir. Eles estão comendo uma coisa porque eles estão comendo que eu vou comer também. Eles não precisam, né, ficar sem comer o que eles gostam, porque às vezes nem quer comer para não ver, mas não tem. Então nós temos esse combinado. Consigo levar direitinho. Isso é ótimo. Renata, e agora assim, qual foi a fase que você acredita que foi uma das mais difíceis que você passou? Mas depois eu quero saber um dos momentos mais felizes que você passou. Mais difíceis. Difícil mesmo foi o diagnóstico, né? Quando eu tive diagnóstico que realmente eu estava com um problema, porque você, como eu falei, você não imagina que aquilo vai ser possível tratar. Então, quando eu tive assim, um diagnóstico, o seu rim parou, eu já tive, assim, não foi muito agradável a maneira que me passaram, né? Que eu recebi. Seu rim parou, você já vai para a hemodiálise. Eu falei assim, pá, mas olhei assim para o meu esposo, falei assim, olhei para ele, falei, como assim, né? Ontem eu estava bem, hoje eu não estou e já vou assim. Então, isso foi um choque para nós dois. Um olhou para o outro, assim, quando nós saímos, nós assim, nos desabamos a chorar, porque assim, eu falei, bom, eu vou, na minha cabeça, eu falei, eu vou morrer. Então, meus dias estão contados. E tenho um filho, o que eu vou fazer? Preciso pensar em alguém, sabe, já preparar alguém que vai ficar com meu filho, ou alguma coisa assim, então. Esse foi o pior momento, até descobrir realmente, né, falar com uma pessoa que soube, assim, passar direitinho. Porque até então, assim, eu acho que isso é muito importante, esclarecer todos os pontos de alguém que descobre que tem essa doença renal e vai passar por todo esse tratamento e não saber, ele não sabe de nada, e alguém que esclarecer tudo para que não seja assim tão assustador como foi para mim. É importante, né, um profissional poder te dar todo o embasamento, toda a orientação para que você possa, ao invés de se desesperar, pensar em como será daqui para frente, né? Porque mesmo se você não tem essa notícia, assim, claro, não é agradável, mas eu falo assim, mas que passe assim para você, ó, você vai fazer assim, 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 mas calma, a gente vai fazer, mas sabe, vamos ajudar você se for preciso, vamos te apoiar o que você precisar. É isso que nós queremos, e sabe, assim, um acolhimento, que isso acho que falta, e mesmo assim, mais esclarecedor mesmo quanto ao equipamento, quanto à máquina que vai ficar ali filtrando o seu sangue. Sabe, eu não tive tanto esclarecimento assim. Então, a máquina para mim era, eu tinha medo dela. Tanto que eu falei assim, eu não vou passar por essa máquina, era uma coisa assim, e assim, eu não vou, mas era necessário. Então, tipo assim, eu fui, mas tipo assim, eu chegava a passar mal, assim, todos os dias. Depois de um tempo eu comecei a melhorar e foi, claro, é uma adaptação também, né? Mas, que eu falo, é a importância de ser esclarecedor. É legal você trazer esse relato, numa posição de um paciente que não se sentiu, muito bem orientado, né, Sim. porque é um susto e é importante que aquele profissional que vai te dar essa notícia, ele te dê essa notícia, mas ele também te explique como é que vai ser daqui pra frente, pra não ter essa sensação que infelizmente é comum, de pós-diagnóstico do tipo: "Acabou pra mim", É. né. Então é importante a gente, eh ter esse senso, né, Sim. e alertar para que os profissionais, quando vão entregar um diagnóstico,
ter essa sensibilidade, Essa consciência. essa consciência de mostrar que existe um problema grave, mas que existem soluções e processos de adaptação e tratamento, né? Não é o fim, pode ser o começo. No recomeço. Um recomeço. No recomeço. Né? Porque você pode, né? Você tem, não se preocupe, você, né, tem a questão do transplante, explicar, né, sobre isso daí, e isso, né, você vai para uma fila, isso pode chegar, isso, você vai para uma fila, pode ser que demore, pode ser que não demore, pode ter opção também de um familiar. Então tem muita coisa que eu acho que você explicando tudo isso, acende uma luzinha assim, na luz no fundo do túnel, né? Uma esperança. Isso é muito importante. E o seu melhor momento pós-diagnóstico? Meu melhor momento foi quando eu descobri que eu tinha uma irmã compatível, né? E que essa compatibilidade, passei por, né? Depois, logo de início, passei pelo transplante, fiz o transplante, e aí fiquei super bem por 6 anos. Aí depois de 6 anos, eu perdi novamente. Foi um problema que eu tenho no meu organismo, questão de organismo, mas que agora está sendo muito mais administrado para que eu possa receber um outro. Então vamos lá, pessoal, vamos montando um quebra-cabeçazinho aqui do spoiler, um pouquinho do livro. Eu falei um pouquinho, porque eu estou entrando muito, assim, para ter que ler. Mas, ó, que vocês sabem aí, por enquanto, vocês vão ter que ler o livro para entender direitinho. Isso. Mas que a Renata, ela não tinha, né, uma predisposição, uma doença prévia que pode causar falência renal. E ela conseguiu fazer um transplante um tempo depois. Ficou alguns anos com esse transplante, perdeu novamente os rins. E agora voltou, agora não, né? Já faz bons anos, fazem 8 anos, que ela faz a hemodiálise ou a hemodiafiltração, né? Isso. Mas você tá na fila do transplante novamente. Pode. E o que te fez tomar essa decisão? Pergunto isso porque a gente já teve contato com pacientes que, por exemplo, que tá bem fazendo a hemodiafiltração e não tem vontade de fazer o transplante, por ser um processo cirúrgico, por ter que fazer uma readaptação, mas eu gostaria de ter a sua perspectiva sobre esse ponto. Eu realmente, eu quero sim, porque eu já passei por um, né? Então eu sei, é outro, você volta, é vida normal. Tudo bem que você fica, claro, dependendo de algumas medicações, são os imunossupressores. Mas, assim, é vida normal. Eu não tive problema nenhum, assim, não posso ensinar. Alguns cuidados, como sempre. Mas não tive problema nenhum, então é vida que segue. E a adaptação pós-cirurgia, tipo, o medo da cirurgia, Não tem vale a pena. nenhum. Com tudo que eu passei, ele teve medo de cirurgia. Foram vários procedimentos, né? Imagino. Quer dizer, eu li. Eu sei. Eu sei. Bom, então, agora tá esperando Estou aguardando. um novo rim. Sim. E faz quanto tempo já, Renata? Você já entrou quando você perdeu ou que a sua irmã transportou? Você já entra, a partir do momento que você entra para no tratamento de hemodiálise, você já vai para a fila. Entendi. Na fila do transplante. Entendi. E a questão também, eu quero falar um pouquinho a questão de doadores, né? Sim. É muito importante os doadores, assim, a família, né? Os doadores, porque isso é um ato, assim, de amor, né? Um ato de vida, né? Então, assim, as pessoas, assim, que possam, né? Você fazer essa parte, você está doando a vida. Então, é muito importante essa participação e essa doação. Renata, muito bem lembrado. A gente já conversou com uma outra pessoa que também é paciente renal crônica, o Ailton, e ele também mencionou sobre o transplante. Ele transplantou há uns meses atrás. Ele ainda estava se adaptando, né, à nova realidade, mas a gente também conversou um pouquinho sobre a fila do transplante, sobre como transplantar aqui no Brasil, porque aqui, o que acontece, né? Quando o transplante vem de uma pessoa que faleceu, por exemplo, ou poderia ter acontecido, né, esse transplante de uma pessoa que faleceu, a gente depende da família, né? A gente depende da família da pessoa que faleceu para que ela possa
liberar, permitir a doação dos órgãos daquela pessoa. Então, se hoje você tem a consciência de que quando você vir a falecer, você quer doar os seus órgãos, você tem que deixar isso muito bem alinhado com a sua família e tentar se certificar de alguma maneira de que eles vão fazer a sua vontade. A gente não tem nada hoje no Brasil, não existe ainda alguma maneira de deixar um documento assinado ou qualquer coisa do tipo que possa ultrapassar o desejo da família da pessoa que faleceu. Então é importante que a gente sempre tenha essa conversa de, olha, eu quero ser um doador de órgãos e deixar isso muito bem alinhado com os nossos responsáveis, as pessoas mais próximas da gente. Mas a gente não precisa doar o rim só depois que a gente falecer, tá? Quem tem condições, quem tem uma saúde boa, pode doar, tá? Basta conversar com um médico, ver se você tem compatibilidade com a pessoa que vai receber o rim e seguir as orientações, Sim, não é? sim. Não, sobrevive normal. A minha irmã, ela tá super bem, nunca teve problema nenhum de saúde, tá super bem. E pode doar, sim, sem medo. Sua irmã teve alguma restrição? Eu acho que é legal a gente falar sobre. Uma restrição. Ela saiu teve o tempo, né, de recuperação normal, sobrevive normal, sem nenhum problema. E sem, não, você tem que também passar por um tratamento longo, medicações, nada. É só você também ter exames periódicos, né, anuais, para você saber como que você está aqui, né? Você tá, a questão, você doou um órgão, né? Então, fica assim, tem que ser mais assistido. Só redobra um pouquinho o cuidado, né? Mas em relação à medicação, enfim, dietas, restrições, nenhuma, né? Vida normal, vida que Questão de segue. dieta não é bom você criar, assim, né, adquirir peso, muito peso, tal, porque até a sua saúde, né? Para a sua saúde, estar com muito peso não é legal. E também, pessoal, com risco também é bom você não adquirir muito peso. E isso também ainda, a obesidade também é uma das doenças que acabam culminando, né? Que pode acabar afetando os rins. Então, no geral, é manter o cuidado com a saúde. Porque junto com a obesidade pode vir outras coisas, pode vir assim uma diabetes, a pressão alta, então que pode prejudicar o seu rim que está sadio. Então, exatamente. Porque isso daí acontece muito em muitos casos, né? De pessoas que perderam rim realmente por uma pressão alta, por diabetes. Desde que nunca teve, começou a ter isso, perdeu o rim. Então, é bom ficar bem atento. Bom ficar, né? Então, sem medo, se você quer doar, se você tem uma saúde estável, conversa com o seu médico e vamos lá, né? E pense assim, você está doando vida, você está doando uma vida. Perfeito, perfeito. Eu quero falar um pouquinho sobre a máquina. Você mencionou agora há pouco sobre o seu contato com a máquina, que você tinha um pouco de medo, que você não gostava dela. Mas a máquina, a máquina da hemodiálise ou da hemodiafiltração, ela é essencial na vida da pessoa que tem a doença renal. Ela está te segurando ali para que você, né, fique em pé e com vida. E como é que foi essa sua relação com ela? Por que havia o medo? Por que havia essa resistência? Porque é o novo, né? No início, assim, é o novo. E aquilo, assim, como eu falei, você já, a palavra já é hemodiálise, para mim foi assustadora. E eu não quis nem ver. Quando o médico falou assim, já achei, porque assim, foi muito assim. Então, como você já vai iniciar, eu já vou te dar para conhecer a máquina. Eu falei assim, eu não quero ver a máquina. Eu não quero conhecer mais, não quero ver nada. Então, assim, essa de início foi. E aí, mas depois não tive por onde correr, né? Então, mas aí tive que passar por isso, mas como eu falei, ela me assustava de início. Eu olhava para a máquina, parecia que eu já começava a passar mal. Mas a questão de adaptação mesmo, para mim foi isso. Uma questão É uma questão bem emocional, mas assim, coitada da máquina, ela tá me ajudando, né? Ela tá me ajudando até hoje. Então, assim, eu tenho que agradecer, primeiramente a Deus, primeiramente por esse tratamento e pelo lugar onde eu estou. Maravilha. Renata, e se você pudesse... na verdade, não. Vou reformular.
Quero saber Hum. se os seus colegas de diálise, se inspiram em você, como que eles receberam o seu livro, como é que foi isso? Ah, sim, nossa, fui muito parabenizada por todos. E nossa, foi assim, foi muito, como se diz, muito abraçada. Foi muito, nossa, foi muito todos, assim, todos que, todos, assim, quiseram adquirir o livro, né, conhecer toda a minha história e ficaram, né, ao mesmo tempo, assim, vamos dizer, sensibilizados, né, com muitas situações e gostaram também, e que eu estava passando também, né, tudo que aconteceu comigo para as pessoas conhecerem também o que pode acontecer e que tem questão de cuidados, tudo, que ele pode passar para as famílias. Foi muito bom isso. Ai, que Eu tive um feedback muito bom. uma recepção muito boa do livro, né. Mas não tinha como ser diferente, como eu já falei, ele tá incrível. Até hoje, assim, até esses dias mesmo aconteceu, eu lembrei agora que você falou, até uma das da pessoa que trabalha lá na clínica, né, da administração, ela me falou assim: "Nossa, eu li o seu livro, eu comecei a ler e eu não consegui parar. Nossa, parabéns, nossa, o que você passou, o que você colocou, né, a maneira como você explicou tudo, acho que foi muito bom. Até umas coisas assim, me alertaram para que eu tenho que fazer". Então, assim, eu fiquei, assim, muito contente em poder, né, além de passar todo o processo, em poder ajudar. Muito feliz em cumprir a missão do livro, né. Exatamente. Mas é exatamente isso que ela falou, você começa a ler, você senta, o tempo passa e o livro acabou. Acabou. E falando nisso, Estou pedindo. cadê a parte 2, a continuação dessa história? Parte 2 em breve. Vai ter. Vai ter, tô pensando. Ah, tem que ter. Mas, eu penso, assim, já com a parte do transplante, né. Uhum. Aí só tá faltando isso aí pra fechar. Nossa, eu tô aguardando, hein, eu tô aqui ansiosa esperando uma segunda parte do livro, E tem bastante coisa também. eu imagino. Já aconteceram nesse pouco espaço de tempo, já tem bastante coisa. O filhão cresceu, muita coisa aconteceu. E o filhão foi pra fora, jogando bola, jogador, tá estudando também, fazendo universidade, em Nova York, então tem bastante coisa. Então vem muita história por aí. Tem bastante Você não deixa de avisar, hein? pra deixar. Renata, e quem quiser adquirir o seu livro hoje, como faz? Então, meu livro, só você tem a minha página, né, no Insta, underline Renata, underline Rego Renata, e lá tem como pelo Mercado Livre. Tem o link de compra lá. Tem link, isso. Está aqui. Memórias de um paciente renal. Vão gostar, vão curtir. Vamos com certeza. Bom, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para o pessoal. É algo que você acha importante de dizer. Então, é importante, né, até o que eu já passei aqui, né, algumas coisas que faça os seus exames periódicos, não esqueçam de toda esses exames necessários, que é creatinina, potássio, fósforo, a diglicemia, ureia, e assim, para você, porque se mudar alguma coisa passar do parâmetro normal, alguma coisa está acontecendo, é bom investigar. Maravilha. Renata, eu quero te agradecer imensamente pela sua presença aqui. É muito gostoso, além de saber a sua história através do livro, também poder conversar com você, Bom, ver você e tirar as minhas dúvidas. Acho que isso é uma das melhores partes dessa conversa, além de tudo que a gente pode entregar para o pessoal. E eu também vou agradecer você, aí do nosso outro lado, por ter ficado aqui com a gente nessa conversa. Vou apresentar aqui, mostrar para vocês mais uma vez o livro. A gente vai deixar aqui na descrição as redes sociais da Renata para que vocês possam, quem quiser, possa adquirir. Eu espero vocês no próximo episódio e não se esqueçam de comentar e continuar acompanhando nossos conteúdos nas redes sociais da Nefrostar. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.